Hoje vamos falar sobre vibração em turbinas a gás. O que é a vibração, como que são as principais causas e também o que nós podemos fazer tanto na operação quanto na manutenção de turbinas a gás. No que tange a sistema de monitoramento de vibração, é muito importante. E eu quero que vocês valorizem muito esse momento aqui, porque é um momento que a gente divide o conhecimento, né? A gente abre a porta para oferecer aquilo que a gente aprendeu. Não há nada barato nessa vida, né? O que eu posso oferecer a vocês me custou, né, muito tempo de aprendizado. Certamente você também vai poder dividir com outras pessoas. Mas é bom quando a gente pode valorizar. A gente está aqui presencialmente, né? E assistir e compartilhar, tirar as dúvidas. Eu vou abrir um tempo aqui para vocês fazerem perguntas, né? Eu acho que é importante a gente interagir também, porque às vezes a gente acha que está respondendo as perguntas, as dúvidas, mas às vezes as dúvidas são outras. Então eu quero abrir um tempo aqui. Se você puder, manda lá para um grupo de amigos, ou para algum colega, um colega de trabalho, colega de escola, e certamente, né, vai ser bom a gente passar esse tempo aqui. A gente vai falar de um assunto que é muito importante. Eu botei lá uma enquete e perguntei lá se vibração é um problema de mecânica ou de instrumentação, né? E aí até onde eu vi ali estava quase meio a meio. E aí eu fiquei pensando assim, será que o pessoal de mecânica está empurrando para a instrumentação ou a instrumentação está dizendo que o problema é de mecânica? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes o sistema de monitoramento de vibração ele fica uma bola dividida. Algumas pessoas vão dizer que é uma área de mecânica, outros dizem que é área de instrumentação. Então, certamente quando dá certo, alguém vai dizer que é da minha área, quando dá errado é da área do outro. Mas eu quero dizer para você que um sistema de monitoramento de vibração é da máquina. E seja mecânico, seja instrumentista, seja eletricista, o técnico de turbomáquina, eu repito sempre aqui, ele é aquela pessoa que não tem uma bandeira única. Ele é um profissional técnico que visa, né, resolver os problemas, estabelecer o controle. Então, se é um mecânico, ele tem que se preocupar, né, com o troubleshoot, com os problemas de instrumentação. Assim como a instrumentação também precisa conhecer a mecânica. Assim a sua mão de obra fica melhor, mais qualificada, certamente mais abrangente para esse mercado de turbinas a gás. E aí, antes de mais nada, eu sou Isaías Machado, falo bastante sobre turbinas a gás e hoje eu quero falar sobre o sistema de monitoramento de vibração. O que é o sistema de monitoramento, quais os principais problemas e o que a gente pode fazer para devolver à máquina uma confiabilidade, disponibilidade e a segurança operacional. A primeira coisa, eu quero conceituar com vocês o que é vibração. Vibração é deslocamento. Vibração é movimento. Quando nós pensamos que vibração é um problema, nós estamos falando de uma vibração anormal, uma vibração fora da normalidade. Porque, de modo geral, vibração ela é normal. Estou falando aqui, a minha voz está saindo, porque há vibração nas minhas cordas vocálicas. Se você olhar uma máquina e ela não tiver nenhuma vibração, certamente ela está com algum problema e ela está fora de operação. Então, é natural, é regular que uma máquina ela tenha vibração. O que é anormal é a vibração fora dos parâmetros operacionais. E eu sempre gosto de lembrar de um pêndulo, porque ele representa bem o ciclo de um movimento. Ele vai para um lado, retorna para o outro, vai para um lado, retorna para o outro. E algumas pessoas vão conceituar e dizer que vibração ela pode ser excitada, né, ou forçada. Algum movimento, alguma energia, ela vai forçar a vibração. Então, por exemplo, um desbalanceamento. Ele é algo que coloca energia para a vibração. Toda vez que você tem um eixo desbalanceado, quando ele gira, ele então impulsiona o eixo em um deslocamento. E esse deslocamento, ele se manifesta como vibração. Então, se você coloca um sistema de monitoramento do eixo, você vai saber se o problema é o eixo, se é um desbalanceamento, qual é a fase que ele está vibrando. Se você coloca na carcaça, você vai sentir o efeito da vibração. Ou seja, o que o eixo movimenta, ele transmite essa vibração para a carcaça. Então, se você tem um sensor instalado na carcaça, ele vai colocar. Também é fácil de conceituar a questão de uma vibração amortecida. Por quê? Como a gente olha uma vibração, ela é energia. E quando você se manifesta na vibração, você está perdendo energia. Por isso que o equipamento que está vibrando,
ele seguramente está perdendo energia. Ele está jogando energia fora. Ele está queimando eficiência. Então, quando você tem um sistema de monitoramento de vibração, ele está percebendo, seja por sensor sísmico ou sensor de deslocamento, ele está vendo o quanto que você perde energia nessa movimentação. Então, essa vibração amortecida se dá justamente porque tanto os mancais quanto a carcaça, ela tende a fixar o eixo e ela então tenta diminuir essa vibração. Então ela dissipa essa vibração nos mancais, nas estruturas. Então essa se chama uma vibração amortecida. Vou trazer de novo o exemplo do pêndulo. Quando você tem um pêndulo de um lado para o outro, se você deixa ele dentro do vácuo, ele vai sempre manter a mesma posição. Se você usa ele dentro de uma atmosfera, o que vai acontecer? A própria resistência do ar reduz esse movimento e que vai fazer com que ele perca energia. E com isso, essa amplitude de variação do pêndulo diminui. Isso seria uma vibração amortecida. Bom, mas o que isso tem a ver com turbomáquina? Bom, quando a gente olha uma turbomáquina, ela precisa ter um centro de monitoramento de vibração capaz de perceber qualquer anormalidade da vibração. Ela não vai simplesmente dizer se a máquina vibra ou não, porque é certo que toda máquina vai ter sua vibração. O que você está percebendo ali é se essa vibração está dentro dos parâmetros operacionais ou ela foge à normalidade. E você tem duas formas de medir, através da medição direta no eixo ou de medição direta na carcaça. A medição direta no eixo é quando você coloca dispositivos, insere dispositivos capazes de perceber qualquer movimento do eixo. E quais são esses sistemas que a gente tem hoje? São os chamados proxímetros, ou sensores de deslocamento, onde você insere ali, então, uma sonda e um probe na ponta, onde ele tem uma corrente ED, que ela vai, então, emitir e receber a posição. Isso numa frequência tão alta que ela consegue perceber qualquer deslocamento. À medida que o eixo se aproxima ou distancia do probe, certamente a amplitude ela aumenta. E com isso você consegue saber se essa aproximação e distanciamento, frequente é um sinal de oscilação da máquina. Então você tem as sondas, você tem um proxímetro, que é um conversor, um demodulador de sinal, em que esse sinal chega então e você transmite ele para o painel. Se esse sinal está ok, se a máquina não tem tantos movimentos relativos, o que acontece é que você sinaliza com uma baixa amplitude ou com uma frequência que esteja dentro das características normais do equipamento. Quando a amplitude está muito grande, ou seja, o distanciamento do eixo, da ponta do probe, ela é muito ampla, muito grande, isso significa, isso retrata que isso é um problema operacional. A máquina está com muita vibração. E aí você tem como avaliar também a frequência com que isso acontece. Então é claro que o sensor ele vai medir, ele passa esse sinal então para um painel que ele pode decifrar essas informações. Então essa é a medida direta no eixo. A outra forma de medir é através da carcaça. Aí seriam os sensores sísmicos. Sensores sísmicos, seja o acelerômetro ou qualquer outro sensor, ele vai medir deslocamento. Ou seja, alguns sensores eles são meramente uma bobina em que dentro dela tem uma massa mola, ou seja, uma massa magnética apoiada nas duas extremidades pela mola e com certeza uma câmara de amortecimento para que você possa perceber a amplitude e também a frequência. Com isso, ela instalada, bem fixada na carcaça do equipamento, qualquer oscilação, ela gera então, toda vez que essa massa magnética ela se movimenta dentro da bobina, ela gera um sinal elétrico que vai ser percebido, lido pelo painel e vai então quantificar essa vibração. Um outro sistema muito comum são os acelerômetros, em que aí já é aquela questão do cristal piezoelétrico. Quando você tem então uma força atuando por ela, toda vez que ela amplia ou diminui essa força, você gera um sinal elétrico. Então é a mesma tecnologia usada num captador de um baixo, captador de uma guitarra.
através dessa vibração, ela consegue captar, gerar um sinal elétrico que pode ser decifrado então. Então seria basicamente essas duas formas de você ler uma vibração em um equipamento. Agora, uma vez que você consegue ler, você vai então transmitir ela, né, para um painel, e esse painel ele tem a finalidade de supervisionar a sua vibração. Claro que com base nos dados do fabricante, ele vai dizer qual é o parâmetro que está certo, qual que está normal, qual que está anormal. Então, você, uma vez setando ali no seu painel, você vai dizer se for, né, por velocidade, milímetro por segundo, ou por aceleração, milímetro por segundo ao quadrado, ou até mesmo por deslocamento. Você vai colocar os parâmetros acertados e a máquina em operação, você vai poder saber se ela está dentro ou fora dos parâmetros operacionais. Com isso, você pode setar alarme e, em casos eventuais, até um trip. Então, você colocando aquele valor, toda vez que a máquina ultrapassar aquele parâmetro, ela vai gerar um alarme. Se ela ultrapassar aquele parâmetro, ela então gera um shutdown, um desligamento. Então, é a forma que você tem de controlar, de manter sob controle o equipamento. Também, algumas vezes você vai perceber que é insuficiente simplesmente ter um monitoramento para desligamento do equipamento. Então, você vai ter algum dispositivo que você queira fazer um diagnóstico. E aí, você precisa de equipamentos mais robustos, que você possa conectar, apanhar essa informação e tratar. Veja que, quando você olha no display do DHM da máquina, ou do próprio painel, seja ele Bento Nevada ou qualquer outro fabricante, você está vendo o valor global. Muitas vezes até RMS, porque ele pega aquele parâmetro, e vai decifrar. Você pode ser pico a pico, ou base a pico, ou até mesmo a RMS. A maioria das vezes você vai ver então um sinal RMS. Ele não retrata toda a complexidade da vibração. Então, em alguns casos você vai coletar essas informações, vai tratar, e com a ajuda de um software você pode avançar no diagnóstico e encontrar o real problema. Eu gosto sempre de dizer que a vibração que nós lemos, que nós medimos, que até protegemos a máquina, ela na verdade ela é o resultado de um problema no interior da máquina. Veja que o seu monitoramento ele não vai captar o problema, ele vai captar o resultado do problema em forma de vibração. Então, quando você vê e mede uma vibração, há alguma coisa por trás disso que excita, que coloca energia para que a máquina trabalhe sob uma determinado deslocamento ou vibração. Então, quando você pode estratificar para identificar qual é o verdadeiro problema, qual é a verdadeira causa, é assim que o fabricante espera, que o dono do equipamento espera, que você possa ter algum meio de diagnóstico, de encontrar o problema por trás da vibração, Porque senão você vai desligar o equipamento vai ficar fora de operação e você não tem nenhuma outra ação a fazer, Então, pode ser que a vibração seja por N motivos. Se você está aqui algumas das causas, a gente já falou de desbalanceamento. Sim, você tem um desequilíbrio de massa no eixo, faz com que a máquina experimente uma vibração. Vamos imaginar aqui quando você está andando de moto, de carro ou de bicicleta e você tem um problema lá, um calombo no teu pneu, ou até mesmo um peso diferente em um determinado ponto. Quanto mais você gira, mais aquilo impulsiona um movimento cíclico de vibração. E que ele vai ter a amplitude, ou seja, quanto maior o calombo, maior o efeito, maior a sua acessibilidade ao problema. Isso se chama amplitude. Também a frequência. Quanto maior a rotação que você tiver, quanto maior a velocidade, mais frequente é esse problema. Se você tem um calombo no pneu e você está andando a 10 RPM na sua roda, você vai ter 10 impactos por minuto. Se você está girando a 200 RPM, você vai ter 200 impactos por minuto. Isso varia, é proporcional à rotação. Então, a frequência vai ser definida em função da tua velocidade. Então, quando você pode estratificar isso tudo, você leva um software e você pode fazer N diagnóstico. Por exemplo, você pode fazer um espectro
que você vai ver os pontos de vibração de acordo com cada velocidade, né? Com cada frequência. Então você vê a amplitude nas mais diversas frequências. Você também pode fazer uma cascata de espectro. O que é uma cascata de espectro? É quando você pode colocar, né, não apenas olhando a frequência, olhando também o tempo e olhando também a rotação. Então você consegue diagnosticar e achar o principal problema, se é o desbalanceamento, por exemplo. Há outros problemas também que causam vibração. Desalinhamento, isso é um problema. Às vezes a máquina está desalinhada, ela vai gerar uma vibração. Às vezes eu estou com um desgaste no rolamento. Às vezes eu tenho um calo ou um desgaste na pista ou na própria esfera. Toda vez que ela passa ali, ela gera uma vibração. Então, isso também ele representa ou ele apresenta de uma maneira peculiar. E quando você conhece, quando você estratifica isso com software, você consegue perceber o problema, né? Você pode ser também um problema de acoplamento. Às vezes, né, uma lâmina no acoplamento, ela desencadeia um problema no equipamento lá, né? Às vezes selagem. Então, quando você conhece bem esse monitoramento, você tem boa aquisição dos dados, essas informações disponíveis, você consegue, então, né, estratificar e ser bem assertivo na sua manutenção. Porque qual é o problema? Depois que você encontra um problema na máquina, você então vai lá e vai fazer o que com ela? Você precisa dar uma solução. Máquina desarmou por vibração. O que o fabricante espera? O que o cliente espera de você? Que você possa ser assertivo no problema que você vai solucionar. Vai ter que trocar mancal, você vai ter que abrir o equipamento, verificar se tem roçamento, fazer boroscopia. Então, o que você vai fazer diante dessa máquina? Não pode simplesmente falar, olha, ela está fora de operação e não opera mais. Não existe isso, né? Existe sim uma ação que você vai fazer. Então, quanto melhor você aquisitar esses dados, tratar esses dados, filtrar esses dados, então você tem equipamentos, software, que te ajudam no diagnóstico e na condução do problema. Por exemplo, um que eu cito é o ADRI. É um equipamento da Bento Nevada, você pode conectar os sensores, os cabos, e quando você roda a máquina, você dá uma partida, você dá uma parada, você consegue aquisitar todos esses dados, e com o software você consegue ver não apenas o espectro, a cascata de espectro, você consegue ver a amplitude, a frequência, você consegue olhar, né, a órbita, se é uma órbita normal, se é uma órbita achatada. Então você consegue ver muitos detalhes do tipo de vibração que você tem dentro da máquina. Característica do eixo, o chamado shaft center line, né? Shaft center line. É o percurso que o eixo faz dentro do mancal, quando você para, onde ele está, quando ele está operando, qual a posição que ele fica dentro do mancal. Então esse conhecimento, ele é muito importante para que você possa diagnosticar e, de certa forma, você arriscar um diagnóstico para dizer, olha, esse mancal está com uma folga muito alta, porque eu vi, né, pelo shaft center line, que o deslocamento dele dentro do mancal extrapola o limite de folga. Então você já pode partir dali sabendo que você tem que trocar o mancal. Então você ganha, economiza muito tempo em preparar uma intervenção, preparar uma manutenção e até mesmo, né, ajustar os set points ali do equipamento. Então, isso é uma forma. Bom, uma outra coisa que a gente pode conversar sobre esse quesito vibração são os problemas que acontecem, seja na instalação ou seja também durante a operação do equipamento. Quando a gente vai instalar um sistema de monitoramento de vibração, quais os cuidados que a gente deve ter? Olha, se é um sistema de monitoramento de vibração, você precisa instalar em um ponto em que a máquina seja suscetível à vibração, mas que represente, né, realmente uma realidade do mancal. Então, normalmente, se for na carcaça, você vai colocar numa região de mancal, onde você tem, onde a vibração do mancal possa, então, refletir na vibração da carcaça. Você também vai colocar um sensor de carcaça, um sensor sísmico, né? Você vai cuidar da boa fixação dele, porque se ele não estiver bem fixado, ele não vai representar uma boa realidade.
ele tanto pode, né, ampliar, porque se ele estiver chacoalhando, ele pode representar uma vibração que não é real, como se ele estiver também mal fixado, ele pode amortecer. Então você precisa garantir que a fixação dele seja a melhor possível. Também o cabeamento, né, a segurança, cuidado com as temperaturas, tudo isso aí nos cuidados com a instalação. Saber também que você vai instalar um equipamento que é original, que é de boa qualidade. Não adianta você colocar um equipamento, um instrumento de medição de vibração, do qual você não confia nele, no qual você não se sente seguro. Então, colocar um bom sistema, bem fixado, com bom alinhamento dos cabos, né, evitando fazer roçamento, tocar em lugares, né? Então, tudo isso é importante na instalação. Quando nós estamos falando dos proximímetros, é importante a gente também ter uma boa instalação. Veja que os proximímetros, diferente dos sensores sísmicos que estão na carcaça, eles estão olhando o eixo do equipamento. Eles estão olhando lá no interior. Então, muito desse trabalho ocorre quando o mancal ainda está aberto. Então, você precisa ter uma boa fixação dele, olhar, colocar, medir. Então, a instalação dos sensores, a medição, quem já conhece essa área sabe, né, que tem que estar com um multímetro por perto para você ver a tensão. Muitos vão você tem que estar 10 volts, outros 9,5 volts, né, DC. Eu falo muito isso no treinamento, né, no nosso treinamento de turbinas a gás. Eu enfatizo muito sobre isso, de que não é simplesmente você colocar 10 volts. Muitas pessoas se equivocam. Você tem que colocar no meio da parte linear da linha, quando você levanta um instrumento. Existe um equipamento chamado TK3. Não sei se você já ouviu falar sobre o TK3. TK3 é um equipamento que você vai fazer um levantamento da curva do instrumento. Então você vai ver a parte linear dele, e quando você define essa parte linear, você vai colocar a voltagem que representa a metade dessa parte linear. Então, é um valor que ele pode ser 9,5, pode ser 10,5, pode ser 11, pode ser 9, vai depender de muitos fatores aí. Bom, mas enfim, uma vez que você coloca nesses parâmetros, né, você também precisa cuidar para que o cuidado com os cabos, a passagem dele, a ligação nas borneiras, a ligação nos proximímetros, seja da melhor forma possível, que esteja estabilizado. Porque quando a máquina começa a vibrar e ele começa a mover também esses terminais, isso pode refletir de uma vibração que não é real. Então você vai ficar sempre na dúvida. Quando nós estamos falando do interior do mancal, aí é uma manutenção muito invasiva, porque você precisa remover as capas mancais, né, tirar toda, para você poder ter acesso aos instrumentos. Então isso é importante, que no processo de montagem você faça da melhor maneira possível, seguindo todos os protocolos, sobre todos os requerimentos de manutenção e de instalação. Porque o custo de você fazer uma inspeção pós, tanto de tempo quanto de custo de mão de obra, de equipamento, de pessoas, ele é muito grande. Tá bom? Também é bom observar, tanto dos sensores sísmicos, quanto também dos sensores de deslocamento, as caixas de passagem. Uma hora ainda vou fazer uma live aqui só para falar sobre caixa de passagem, os principais problemas na manutenção das borneiras, os apertos, né? Verificar se elas estão íntegras, se não tem corrosão, se não tem entrada de água, principalmente em épocas ou em áreas, né, com ambiente, atmosfera marítima. Se você não tem uma caixa muito bem fechada, você começa a ter oxidação, mau contato, forma sinabre, e isso reflete em um monitoramento de vibração precário e não confiável. Então, é importante, né, que todo esse processo deve ser colocado. Bom, as turbinas a gás têm sensor de dilatação como as turbinas a vapor. Bom, olha, as turbinas aeroderivadas elas não possuem, mas as turbinas industriais, dependendo da máquina, ela vai ter sensores sim. E aí, os sensores de deslocamento axiais, né, toda máquina, ela tem um mancal de escora e a máquina cresce para um dos lados. E esse lado, para onde ela cresce, ele é monitorado. Então, as nossas máquinas também, ela tem monitoramento de posição do eixo. São sensores de deslocamento também, que são instalados ou no disco de escora ou em um ponto fixo da máquina, que a partir daí, quando a máquina desloca axialmente, ela tem, então, uma sinalização. Esse, inclusive, é um dos pontos muito importantes que a gente precisa debater bem, principalmente nos treinamentos,
que é como ajustar o deslocamento axial da máquina. Geralmente, o fabricante ele vai determinar a posição do mancal, do eixo em relação ao mancal. Então, quando você posiciona o seu compressor, a sua turbina, ela vai ser posicionada em um determinado momento, em um local. Quando a máquina aquece, ela começa a dilatar e aí ela vai ter um limite por onde ela vai, de acordo com a temperatura, até onde ela pode ir. Se você posiciona mal o eixo, pode ser que quando ela começa a crescer, ela vai ter algum roçamento. Não que a dilatação foi muito alta, mas de onde ela startou, de onde ela começou, ela pode então gerar um contato entre a parte rotora e a parte estatora. Então, a fixação do mancal, o posicionamento do mancal é vital. Depois do posicionamento do mancal, é o posicionamento dos sensores, para que ele possa representar o alarme e o trip. Observe que o alarme e o trip eles representam, né, qualquer fuga da normalidade. Então, quando você tem uma máquina, você já tem um registro por quanto que ela pode crescer, quando ela pode deslocar. Tá certo? Não sei se respondi aí a sua pergunta. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, né? Já são 9h11 aqui. Eu vou responder alguma pergunta aí na área de vibração, de manutenção, de instalação, de operação. Eu mais uma vez digo, né, que tanto a operação quanto a manutenção, quanto a engenharia, é um time só. E quando nós falamos de vibração, nós precisamos considerar que ela não é apenas o segmento da mecânica, o segmento da instrumentação. Ela é o segmento de toda a manutenção, de toda a operação, seja na disciplina de mecânica, seja na disciplina de instrumentação. Tá legal? Bom, uma vez que todo mundo tem essa concepção, né, do todo, então fica mais fácil você controlar. Bom, aqui o Jeff, né, ele está perguntando sobre o giro lento e como funciona. Ó, meio perguntado, né, porque se você tem uma normalidade no sistema de partida, com certeza você pode ter uma vibração no equipamento. Quando a máquina, seja uma turbina a vapor, uma turbina a gás, quando você para a máquina por muito tempo, você acaba tendo um arqueamento do eixo, né? O que eles chamam de rotor bowing, né? Que é um empenamento do eixo. Quando você vai girar a máquina, esse empenamento se torna um ponto pesado, o que gera uma vibração. Por isso que o procedimento de partida de uma turbina grande com um eixo pesado, principalmente quando a distância entre os mancais, né, do compressor são distantes, é você botar a máquina em giro lento. E esse giro lento da máquina ela vai fazer com que ela desempenhe ou que o eixo volte para sua posição central. Depois, com o crank da máquina, também você tem um refinamento, para que quando você operar a máquina, você não tenha, né, um problema de vibração em função do desbalanceamento. Veja que o empenamento do eixo ele se manifesta numa forma de desbalanceamento. É o mais comum de você ver aí. Certo? Então, o giro lento é fundamental aí para que você possa operar. Pela termometria, também é possível identificar problemas de vibração. Olha, veja que a vibração, como a gente falou anteriormente, ela é uma perda de energia. Toda vez que você tem uma vibração, você está perdendo energia. Então, imagine só se você tem um eixo, você tem um mancal, e ele está operando, e você está com vibração. O que você vai perceber ali é que, além do desgaste, além você vai ver um aumento de temperatura, porque essa vibração, né, ela então vai mexer com o mancal, ela vai se dissipar e dissipar na forma de energia. Então, nos pontos de apoio, claro que eu estou considerando que ela não vai ter roçamento. Esses pontos de vibração, elas geram um aquecimento maior. Então, se você tem um bom sistema de controle de temperatura, você vai perceber. Mas eu volto a dizer, né, já foi tempo em que trabalhei com turbina a vapor, e eu não sou tão velho, né? Mas eu monitorava a vibração com o ouvido. Tinha uma varinha com a bolinha na ponta e que encostava ela então nos mancais e ouvia o mancal. Se tivesse uma vibração, você percebia, né? E quando você fazia isso sempre, você percebia qualquer vibração, ruído e até mesmo a temperatura. Então, são meios de verificar. Mas nada como um bom sensor, né, de vibração, seja sísmico, seja de deslocamento, com um bom sistema de aquisição de dados
e também com um bom software para diagnóstico. A gente falou do ADRI, mas hoje temos muito aí o chamado System One, que ele capta e ele faz um diagnóstico e alerta qualquer anormalidade que você tem, tanto na amplitude como na frequência, como qualquer parâmetro que fuja à normalidade. Então, tem muitas maneiras, mas a melhor maneira é a preditiva. Você fazer avaliações frequentes para que você possa comparar. Eu sempre sugiro, né, e falo bastante em profundidade isso no curso, que quando você vai bota uma máquina nova, a primeira coisa que você faz é fazer uma partida dela para coleta de informações. É o chamado assinatura da máquina. Então você bota ela para rodar, bota ela no modo, né, giro lento, depois bota ela para rodar em baixa rotação e você vai coletando todas aquelas informações até ela chegar a uma rotação plena. E depois você faz uma parada, ela vem para o cost down, vem parando normalmente. Então ali ela vai ter passado pela velocidade crítica. A gente não abordou aqui, né? Nem Renault, nem velocidade crítica. A gente fala em um outro momento. Mas ela vai pegar todos os parâmetros operacionais e você vai poder ter esses parâmetros quando a máquina está boa. Se daqui a 2 meses, 6 meses, 1 ano, a máquina começa a ter um comportamento dinâmico diferente, você já vai poder comparar esses pontos medidos no problema com os pontos iniciais. Então essa riqueza da análise de vibração, do diagnóstico, vai ficar muito melhor, porque você teve parâmetro para comparar. É a mesma maneira da assinatura. Você vai no cartório, assina 1, 2, 3 vezes. Então, quando você vai reconhecer firma, alguém pega a assinatura da agora e olha com a que você assinou anteriormente. Se tiver alguma coisa incompatível, ele manda assinar de novo. Se não bater, então ele vai precisar provar você vai precisar provar que é você mesmo. Então, são parâmetros que a gente usa para melhor diagnóstico no equipamento. Bom, mais alguma pergunta aí? Alguém quer fazer alguma outra pergunta? Pode aí usar um momento aí e fazer aqui. Agora, não sei se tem alguma outra aqui. A Jeff pergunta aqui: qual é a rotação que inicia a queima de gás? Isso, Jeff, varia de máquina para máquina. Por quê? De acordo com a máquina, você vai ter um valor de ignição, né? O light off, né? Então, cada máquina representa. Eu vou dar um exemplo da LM 2500, que isso acontece aí em torno de 1.700 RPM. Ou, quando você vai partir a máquina, você, depois do crank, você desengata o motor e depois pega em rampa para que ele possa chegar 1.700, 1.900, algumas 2.200, varia de máquina para máquina, mas é em torno dessa velocidade. Nos documentos de análise lateral da máquina, tem indicação de vibrações esperadas? Bom, aí o Antônio Lobo está perguntando aqui, né? Bom, aí, análise lateral. Aí é uma questão mais profunda. Quando você vai fazer uma análise de vibração, você vai pegar um pico dessa vibração, que é a máxima excitação. Vamos imaginar que você está andando de bicicleta e tem um calombo. Então, quando você passa naquele calombo, você gera um movimento. Que você tem uma distância, né? Ou no tempo, você tem a distância entre o momento que ocorre e o resultado percebido. E você também tem ali, além disso, né, algumas oscilações laterais. Muitas vezes você pega um ponto, né, o ponto alto ali, mas se você estratificar com um bom software, você vai pegar outras oscilações que muitas vezes influenciaram ou são influenciadas por essa causa principal. Então, quando você tem uma análise, um diagnóstico mais profundo, aí você tem, na análise da banda lateral, você tem como diagnosticar, achar os reais motivos, né? E você tem uma riqueza de informações nessa daí. Algumas são para análise, outras para trip, né? Não é comum você fazer uma análise, um apontamento de trip para uma complexidade de diagnóstico em função das incertezas que você tem, né? Eu vejo que a análise de vibração é uma ciência diferenciada, né? E profunda. Então, você ter um equipamento que representa uma análise, por mais que você tenha algoritmos e demais, é muito complicado de você colocar. Então, isso vai ficar sempre
na parte de engenharia de diagnóstico, para que você possa analisar. Então você não apenas analisa as bandas laterais, mas também o resultado de que você pode coletar do mancal. Olha, quando você tem uma máquina aeroderivada, que você tem rolamento, né? Você geralmente tem eles chamam de envelope de falha, né? Você tem algumas causas que elas já são previsíveis de acontecer. Por exemplo, quando você tem uma vibração em uma vez a rotação, isso pode ser desbalanceamento, que gera um ponto pesado e ele coloca. Mas não é o único. Então você vai analisar, né, a amplitude, a frequência e também os outros, né, as outras informações que elas possam trazer para que um software, né, ou até mesmo um algoritmo que filtre essas informações todas e te ajude a colocar essa vibração, essa característica de vibração que reflita o período, a frequência, a amplitude e a fase dentro de uma previsibilidade, né? Que você possa entender uma causa comum ou que se repita no tempo para que você possa diagnosticar com a vibração. É interessante pensar também que nem todas as vibrações, né, por exemplo, quando você tem na aviação, nem toda vibração vai gerar trip. Claro, você tem uma máquina estacionária, tem uma vibração, você logo protege a máquina desligando. Imagine isso na aviação. A máquina tem uma vibração, você desliga a máquina toda, o que vai acontecer com o avião, né? Então, esse cuidado da análise de vibração, tanto pelo operador quanto pelo diagnóstico da engenharia, ele é bem extenso mesmo. Mas você deve abrir mão, né, buscar o máximo de informação para que você tenha maior concretização dos dados. Fala um pouco sobre compressores de CO2 usados offshore para injeção. Qual a diferença para o compressor de gás natural? Cara, muito legal, muito bom isso daí. Põe lá na caixinha de pergunta. Eu tenho uma caixinha de pergunta aberta aqui. E aí você coloca essa pergunta lá que eu registro ela. E eu falo em uma outra live. A dúvida é sobre a diferença do compressor de CO2 para o compressor de gás natural, né? Basicamente aí, peso molecular, característica do fluido, então influencia no material da liga, tanto do rotor quanto na parte estatora, porque, né, CO2 ele tem uma característica de acordo com a concentração, ele vai ser corrosivo, então toda essa questão influencia, né, no detalhe construtivo do compressor, quanto também os parâmetros operacionais de temperatura e também a questão de diâmetro de rotor e questão do peso molecular. Mas a gente precisa de uma live só falar sobre esse assunto aqui, tá bom, Bruno? Qual o valor de trip por vibração? Olha, essa é uma pergunta interessante. Varia muito de máquina para máquina, né? Mais uma vez, vibração e deslocamento. Lembra-se do pêndulo? Ele vai para um lado e vai para o outro. Sempre vai ter vibração. O que é normal é aquilo que foge o limite operacional da máquina. Então, se você tem então uma folga, digamos que o mancal você tem uma folga lá de 10 centésimos, em um determinado eixo de 150 milímetros. Então, você não pode ter nada além dessa folga. Então, você precisa considerar e ver, né, as folgas possíveis que você coloque. Então, ele coloca um parâmetro ali para que você nunca extrapole uma folga real de dentro de um mancal. Então, se você começa a ter um parâmetro acima desse valor, é porque tem alguma anormalidade, né, no eixo ou no próprio mancal, uma folga exagerada. Então, ele vai colocar e proteger. Normalmente, esses parâmetros, você vai ter ele junto ao fabricante. O fabricante coloca. Então, na turbina, o vapor fica em 0,2 milímetros por segundo. Então, esse parâmetro 0,2 milímetros por segundo é um valor de velocidade. Então, já dá para ver que é um sensor sísmico. E aí, por que esses valores estão tão baixos aí? Você vai observar que uma turbina a vapor ela tem uma carcaça muito grande. Ela tem muita massa. Como eu posso explicar assim? Olha, para você vibrar um equipamento, você precisa de grau de liberdade, né? Lembre-se, o pêndulo, ele precisa ter um espaço. Se você coloca anteparas, ele não consegue ir de um lado para o outro. Se você vai diminuindo as anteparas, o pêndulo fica com uma amplitude cada vez menor. E aí,
que nós podemos ver com isso, né? Quando você tem um mancal e ele abraça, quanto maior a robustez da carcaça, maior é a robustez da fixação dele. Você já viu um esmeril que está operando e de repente você desliga ele, está em cima de uma bancada, quando ele chega numa determinada rotação, ele começa a tremer tudo? Aquilo ali que nós chamamos de velocidade crítica dele. Então ele tem uma amplitude grande, né? E aí o que acontece? Algumas pessoas vão ali em cima e botam uma barra metálica, botam um tijolo. Com isso, aumentando a rigidez da base, você diminui a frequência, diminui a amplitude da vibração. Então, quando você tem uma turbina, um compressor, uma carcaça mais robusta, normalmente você coloca ali um limite maior. E com isso a vibração tende a ficar menor. Então, você pode ter valores bem baixos. Uma turbina a gás, por exemplo, aeroderivada, um alarme dela seria 12,5 milímetros por segundo e o trip 25. Então, veja que isso vai variar de máquina para máquina. É de acordo com os parâmetros construtivos do equipamento. Bom, pessoal, já batemos um papo legal aqui, né? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu botei lá uma enquete, né? Para saber o melhor momento. A gente está dando aqui com 16 pessoas. E eu estou querendo, assim, ampliar mais, né? Distribuir mais esse conteúdo. Alcançar mais pessoas. E eu sei que o horário à noite, muitas vezes, para muitas pessoas é difícil. Então, eu estou propondo aí colocar as nossas lives. Vou fazer a partir da semana que vem, todos os dias, uma live meio-dia. Meio-dia. Eu vou, né, tentar mudar minha agenda, acertar minha agenda, para que todo dia, meio-dia. Por que meio-dia? Muitas pessoas falam assim, olha, é o horário que eu paro para almoço, é o horário que, né, eu tenho como, né, parar um pouquinho e fazer, é um horário mais previsível para mim, para minha família. Então eu vou fazer o meu esforço, né? Eu vou fazer todo o esforço que eu posso, para poder, porque também a minha agenda não é fácil, mas eu vou colocar na minha vida, minha rotina, para que todo dia, meio-dia, eu possa fazer uma live e colocar algum conteúdo. Então, eu vou abrir uma caixinha de perguntas, vou pedir a você, porque às vezes você, eu tenho vontade de ouvir sobre isso, mas eu não coloco lá. Então eu vou abrir uma caixinha de perguntas, qual é o motivo, qual é o que você gostaria de saber sobre carreira profissional, sobre dúvidas sobre equipamento, sobre turbina, sobre a parte eletrônica, instrumentação, elétrica, o que você tiver com dúvida. Então você põe lá e eu vou, né, todos os dias responder uma pergunta, tá joia? Vou pedir aí que você possa compartilhar com outras pessoas, tá bom? Por quê? Porque quando a gente tem um grupo maior, isso motiva, né? Às vezes a esposa passa assim, estou falando para 12 pessoas, né? Então você faz um movimento danado na casa, você pede todas as crianças para saírem, para você ter um ambiente mais silencioso. Então se você não valoriza esse momento, é um conteúdo gratuito, é um conteúdo que pode ajudar na hora de você fazer uma entrevista. É um conteúdo que muitas vezes esclarece você para resolver um problema. E eu quero ajudar você a resolver os seus problemas. Se eu souber onde estão os seus problemas, eu vou fazer lives que possam te ajudar a resolver os seus problemas. Então você me diz quando são as suas dores, onde estão as suas dificuldades, e eu então vou fazer de tudo, né, para poder distribuir esse conteúdo aqui, para que você possa, né, de alguma forma ser beneficiado aí. Tá legal? Então, vou pedir a você, a partir da semana que vem, todos os dias, meio-dia, a gente vai ter o nosso bate-papo aqui. Tá joia? 30 minutos. Então, no horário de almoço, compartilhe com os colegas, com os amigos, para a gente trazer uma grande comitiva aqui, para a gente motivar um ou outro, né? Para a gente mostrar que o nosso universo técnico, ele é unido, ele vale a pena, né? Então, você estando motivado, me motiva também. Se você desanima, também eu desanimo também. Então, se a gente quer, né, dividir esse conhecimento, ampliar esse conhecimento, né, formar essa grande comunidade técnica, o importante é a participação, né? Só entrar aqui, olhar, ver, depois sair, dar uma passada. Não vai ficar lá na rede, depois eu olho. Você não está contribuindo para a minha motivação. Você não está contribuindo. Amanhã, de repente, não tem mais o produto, não tem mais o conteúdo. Então, como que você pode contribuir com isso? Divulgando, compartilhando com outras pessoas, também perguntando, comentando, né? Colocando seu ponto de vista, concordando, discordando,
Porque a gente só acha que participar é só concordar. Não, você pode discordar. Você, não, eu acho que vibração não é um assunto tão importante. Ou, eu acho que os sensoricismos não são relevantes. Então, eu acho que vale a pena a gente ter esse compartilhamento de informação aqui. Tá joia? Para quem perguntou aí sobre o curso, nós vamos abrir em fevereiro. Primeira semana de fevereiro, nós vamos abrir mais uma turma do treinamento, né, de especialização em turbomáquina. Tá joia? Mas nós vamos ter, né, no dia 1, 2 e 3 de fevereiro. 1, 2 e 3 de fevereiro, um treinamento gratuito. Vai se chamar a Rota do Especialista. Caminho do Especialista. Essa é a rota que você vai ter que seguir. Então, nós vamos abrir a oportunidade aí para que você possa se inscrever. A gente vai ter o certificado, vai ter todo o treinamento 100% online, 100% gratuito pelo YouTube. Então a gente vai falando aí, a partir dessa semana aí, sobre o nosso treinamento aí, tá bom? Se puder ajudar, distribua aí, compartilhe com outras pessoas, que nos ajuda a fortalecer a nossa equipe aí. Tá legal? Um grande abraço para vocês aí, até a próxima aí.